Denúncia grave envolvendo o Flamengo agora pela manhã. Na manhã dessa sexta-feira, rubro-negro, agora no começo da manhã, Vene Casagrande solta uma verdadeira bomba que envolve o Flamengo. Meu Deus, o flamenguista não tem paz, pô. Não tem paz. Cara, respira, toma um copo com água. Isso estourou agora de manhã. E eu vou trazer para você na íntegra, tá? Essa situação onde Vene Casagrande explica essa questão, uma sacanagem, uma safadeza, assim, ponto mais. Agora, rubro-negro, faz o seguinte, tem outra coisa que vai trazer aqui, que ele vai trazer, e outros vão trazer também, que eu vou colocar aqui no vídeo, que é sobre o Hugo Souza, o Neneca, né? Eu não gosto de chamar ele de Neneca, então vou chamar de Hugo Souza. O Flamengo tem um mecanismo que pode barrar a venda dele para o Corinthians. O que você acha? Você acha que o Flamengo, se possível, porque tem uma forma, talvez consiga, se puder, você acha que o Flamengo devia segurar, barrar a venda e trazer o Hugo de volta? Comenta aí, mete o dedo no like, tá? Você acha, se você fosse o Marcos Braz, você seguraria, não venderia o Hugo pro Corinthians, traria ele de volta pro elenco? Comenta aí, escreve aqui embaixo, bora pro vídeo, vem comigo, porque tem muita coisa aqui para você entender o que está acontecendo nesse processo. Ao Ninho do Urubu iniciou a preparação para as grandes partidas que tem aí pela frente. O ano tá acabando, a temporada tá acabando, minha gente. Vamos ver. A folga já acabou para o rubro-negro e agora o foco é aproveitar esse momento livre para o elenco e Felipe Luiz ficarem ainda mais próximos. A equipe retornou e com boa notícia. Wesley treinou sem problemas e não preocupa. Já o Alexandro, que não jogou na partida contra o Bahia, após desconforto no músculo da posterior da coxa esquerda, faz tratamento e ainda não foi a campo. No entanto, o Flamengo terá dias livres para organizar a casa. Com o elenco motivado, Felipe Luiz irá trabalhar bem durante a data FIFA para voltar 100% preparado para grandes desafios pela frente. Um deles será o clássico contra o Fluminense. O rubro-negro tem as ausências, por enquanto, de 7 jogadores que estão com as suas seleções, entre eles Arrascaeta e Gerson. Mas nada que desvie o foco da equipe que mira o tricolor e já a decisão pela Copa do Brasil. A equipe tem treino até sábado e folga no domingo, para entrar numa semana que o rubro-negro espera terminar com vitória e vaga garantida na Copa do Brasil. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa. Você pode agora novamente conversar com a gente através do nosso Twitter. Coloca na tela aqui, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente nessa hashtag e segue a gente também lá no Twitter do SBT Rio, é o nosso Twitter. A gente tem enquete. Olha quanto tempo que a gente não tinha enquete. Conseguimos subir a enquete hoje? Conseguimos, né? A gente vai colocar na tela aí. E conseguimos colocar a enquete, a gente já vai falar, porque eu quero, antes de colocar a enquete, falar sobre o assunto da enquete, que é um super assunto. Agora, meninos, o ano tá acabando. A gente vai piscar, outubro vai ter acabado já. A gente já vai entrar em novembro. Faltam 2 meses para acabar o ano. E também 2 meses para acabar a temporada. Menos disso, porque início de dezembro a gente já está finalizando o Brasileirão. Final de novembro a gente já está finalizando Copa do Brasil. Finalizando Libertadores. Então falta 1 mêsinho e meio para acabar a temporada, Vene Casagrande. Exatamente. Reta final para resolver todos os BOs também aí do Flamengo agora, né? Pois é, e tem um BO que a CBF vai ter que resolver também. Qual é antes de esse? falar de Flamengo. O Botafogo indo para a final da Libertadores da América, o jogo está marcado para o dia 30 de novembro. No dia 1º de dezembro, tem um jogaço pelo Campeonato Brasileiro também marcado, Botafogo e Palmeiras. Alô, CBF, já vai se organizando para resolver essa situação. Não vai deixar em cima da hora, tal como fez na Copa do Brasil. Dito isso, sobre o Flamengo, é tempo suficiente para muita coisa acontecer. Pode acontecer coisas boas, o título da Copa do Brasil. Não acredito na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao técnico Felipe Luiz, que acabou de chegar ao Flamengo, mas acho que o Campeonato Brasileiro vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Nem boto o Fortaleza brigando, talvez ali vai fazer um pontinho aqui e acolá. Talvez até o Flamengo termine na frente do Fortaleza, na minha visão, mas o título do Campeonato Brasileiro está entre Botafogo e Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Flamengo tem boas chances de brigar pelo título. Para mim é o grande favorito entre os 4, mas
querendo ou não, antes de falar do término da temporada, temos que falar desse período da data FIFA que está sendo importante para o técnico Felipe Luiz fazer alguns ajustes e passar o conhecimento dele para os jogadores do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, esses ajustes, a gente já viu, na verdade, um ajuste comportamental em 3 dias, que foi ele teve 3 dias para treinar, assumiu, e aí no primeiro jogo contra o Corinthians a gente já viu um ajuste, entre aspas, comportamental. Talvez o clima, a energia e tudo mais, não é que o Tite é o pior treinador do mundo, mas é que tem coisas que não dão match, né, Pedrosa? Acontece. Às vezes você vê um casalzão bonitão, os dois bonitão, e não deu match, não dá, não tem clima, não tem coisa, não tem, né? E aí... Tem muito casal aí, um é feio, o outro é muito bonito, dá certo. Tem vários. Inclusive, essa lorota de que os opostos se atraem, isso não é verdade. O Tite e o Flamengo são opostos. É verdade, é Ficaram verdade. um período junto e depois separados. E nós já até falamos sobre essa questão ontem. Aliás, acho que é uma boa briga pra gente iniciar hoje. A gente brigou pouco ontem sobre isso. Quando a gente começou a brigar, o Big Boss pediu pra gente trocar de assunto. Foi verdade. Porque a gente brigou o seguinte, eu falei, eu acho que tá na hora do Flamengo começar a fazer suas escolhas de treinadores pensando no seu perfil. Sim. Qual é o DNA rubro-negro, assim como o flamenguista gosta de falar, né? O DNA rubro-negro é ofensivo, é ir pra cima. Eu acho que o Flamengo precisa começar a fazer suas escolhas em cima do que ele entende como seu perfil. Falamos até ontem, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, são times que, não é que não se importam, mas que se acostumam com treinadores como o Tite, por exemplo. Um treinador que vai buscar 1-0, é efetivo, tá se classificando, tá tudo bem, vamos fechar a casinha. O rubro-negro não gosta disso, Pedrosa. E tá dito isso aí. O Tite, um dos melhores treinadores do Brasil, não deu certo. Porque também a torcida não gostou. Não gosta desse tipo de jogo. Sim. Pedrosa, você não acha que está na hora do Flamengo começar a pensar desse jeito? Mas isso vai depender muito do que a próxima diretoria, se é a mesma ou se vai ser uma nova, tem de projeto esportivo. Porque uma coisa que a gente fala muito aqui é que essa diretoria do Flamengo nunca teve projeto esportivo. Isso mostra também incoerência nas escolhas do técnico. Se você vai atender o pedido da torcida ou não, eu quero um futebol ofensivo, mas o futebol é equilíbrio, cara. Não adianta você só atacar, você tem que ter um time equilibrado. E principalmente você saber que, repito, Flamengo é cobrado espetáculo. Eu, particularmente, não gosto disso. Pode botar o xaropinho. Nenhum clube do Brasil sofre essa pressão de ter que dar espetáculo como é o Flamengo. Eu acho que tudo é o projeto esportivo. Se você vai escolher um técnico para o começo de 2025 que tem um estilo, que tem um perfil, você tem que montar o elenco junto com ele para esse perfil. Exemplo, vai começar o ano com o Felipe Luiz. Ele tem um perfil ofensivo. É verdade. Então o Flamengo tem que montar o elenco, que já tem até várias e várias peças ofensivas, mas ainda precisa de outros nomes, digamos assim, principalmente no banco de reservas. Eu acho que o Flamengo tem um elenco recheado, mas o banco de reservas deixa um pouco a desejar, porque esse projeto esportivo não foi bem executado desde o início da temporada, onde o Flamengo já tinha lacunas e não conseguiu se reforçar. Foi se reforçar agora no final de agosto. Tudo tem a ver com o projeto esportivo. E a diretoria antiga não tinha projeto esportivo. Você concorda, Vene Casagrande? Concordo sobre a diretoria antiga não ter projeto esportivo. Eu só não concordo com a palavra espetáculo, tal como eu fiz ontem. Ganha de 1-0 e xinga o técnico. Não, o problema não é isso. O problema é a forma como ganhava por 1-0 ou até mesmo 2-0. Poderia ter feito um placar mais elástico, e aí eu estou falando sobre o Tite. Em várias oportunidades ele poderia ter feito um placar mais elástico. E o que ele fazia? Ele trazia o time, não para a parte defensiva, mas era um time muito mais democrático. Eu não acho que o torcedor ele pede espetáculo a todo momento. Ele pede um time ofensivo. Quando ele tinha a oportunidade de fazer um placar, repito, mais elástico. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Flamengo e Fluminense, na final do futebol brasileiro. Ô, Vene Casagrande, mas isso vai acontecer provavelmente no pensamento de montar o próximo elenco, né? Mas obviamente não vai ser agora, né? Eu penso que essa é uma missão da próxima gestão. A gente vai ter que saber quem será o presidente, lembrando que tem uma eleição daqui a 60 dias no Flamengo. É em dezembro, né? É em dezembro, dia 9 de dezembro está marcada essa eleição presidencial. Uns dias depois de acabar o Campeonato Brasileiro. Para ser sincero, independentemente da continuidade do Gabigol ou não no Flamengo, o Flamengo tem que buscar um jogador. Eu não vejo o Gabigol como substituto do Pedro. São características totalmente diferentes. Por característica, o Carlinhos tem uma característica muito mais parecida com a do Pedro. Isso não quer dizer que eu defenda a titularidade do Carlinhos e não defenda do Gabigol. Acho que o Gabigol ele tem que ser titular. Mas se a gente for parar e analisar, o próprio Tite falava isso e eu achava correto ele falar isso. O Gabigol não tem as características do Pedro, são jogadores totalmente diferentes. Agora, a verdade é, quem tem hoje
No Brasil, vamos nem lá pra Isso que eu fora. ia levantar a bola. Quem tem hoje as características do Pedro, com a qualidade do Pedro, com a experiência do Pedro? Ninguém, Porque peraí, gente, ele não é ninguém. mais um menininho, né? O Pedro já é um garoto, um cara 28 super anos, se não me engano. experiente. O que se entende aí hoje no futebol é que a curva máxima do jogador começa a ser tocada aos 27 anos. Então a gente está falando dele num ponto alto da sua curva de experiência, de capacidade técnica, capacidade física. É o encontro aquele filme que o cara nasce velho e morre jovem. Benjamin Button. E ele encontra a mulher e só tem um momento em que eles têm a mesma idade, né? O jogador de futebol só tem um momento em que ele tem a capacidade física de um jovem e a experiência de um cara super maduro, que é aí com 27, 28, 29 anos. Parece que você está 26. descrevendo o Gerson, sem brincadeira. Mas eu vejo, essa é a curva alta do jogador. Gerson e Pedro, para mim, eles estão. Quer dizer, o Pedro estava vivendo a melhor fase da carreira. Perfeito. E para mim, o Gerson está vivendo a melhor fase da carreira dele em todos os Quantos sentidos. anos ele tem? O Gerson, confesso que eu não sei. O Pedro Deve eu sei. ter por aí, 27. né? É por aí mesmo. 26, por aí. Eles são por de uma aí. geração muito parecida. Porque acontece, quando o cara já vai fazer 30, Não, já 30 e tem mais pouco, 26, já ele tem- começa a ter dificuldade. Isso aí. Dificuldade Faz não. 28 em Ele maio. começa a ter Aí. características físicas da sua idade. E aí vai perdendo um pouco de coisas, e velocidade e tudo porque mais. o Gerson- Quando ele é muito jovem, ele é mais afobado, menos experiente. Quando você tem 26, 27, 28, 29 anos, esse é o pedaço ali, principalmente com 27 anos, que é a curva melhor do jogador de futebol. Então você se machucar nessa idade que o Pedro tá, é uma tristeza, é um pecado pro futebol, ô Pedrosa. Falando sobre substituto pro Pedro, Quem tem? Você não vai achar no futebol brasileiro um jogador como o Pedro. O Pedro é único. O Pedro é único, assim. É um craque pra mim da posição dele. O ponto é, existem nomes que são interessantes. O Luciano é um deles. Jogador que já se destaca no Fortaleza há um tempo. O Mastriani, que foi pro Atlético Paranaense, é um jogador que estava se destacando no América Mineiro. Aquele menino do Cuiabá, o louro que é o Pita, Isidro que é paraguaio. Agora, esse jogador é pro Flamengo? Ele é bom. Gente, não sei. Mas assim, dentre as oportunidades do futebol brasileiro, esses são jogadores que já são provados aqui. E tem um outro ponto. O Flamengo tem um departamento de scout, tem grana suficiente, tem um clube atrativo suficiente para buscar jogadores fora do mercado. Verdade. Existem vários e vários centroavantes brasileiros que estão lá brilhando. E que o Flamengo tem condições de, quem sabe, assim, fazer uma proposta para atrair. O Arthur Cabral, que jogou aqui no Palmeiras e está lá no Benfica, agora ele voltou a jogar. Mas um tempo ele ficou encostado lá no Benfica. É um jogadoraço. O Flamengo poderia tentar a contratação dele. Só estou dando um exemplo aqui. O Corinthians tentou. Sem brincadeira. É um baita de um jogador. Então, assim, na minha visão, isso aí é um trabalho muito mais pro scout. Dinheiro, capacidade, atração, que o Flamengo joga as principais competições sempre para vencer o título, o Flamengo tem, gente. O Flamengo é a vitrine, pô. E o Luiz Araújo, ele apareceu nos últimos dias usando uma muleta, né? O jogador sofreu uma grave lesão de cartilagem no joelho direito, tá fazendo um tratamento. Não tem chance de voltar esse ano. Já foi dito isso, né? Pode até voltar esse ano, mas assim, vai ser ali na reta final do Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil ele vai conseguir atuar, né? Então, assim, não dá para você contar com o Luiz Araújo nessa temporada. Até porque é uma incógnita como ele vai voltar. Quando eu digo assim, como, é fisicamente falando, né? Levando em consideração que ele passou por um procedimento no joelho. Perfeito. Então você precisa levar em consideração não só a questão do joelho, a parte física do joelho, mas o lado mental também, porque provavelmente o jogador volta com medo de se machucar novamente. Isso é normal, Alguns ele é um ser não, humano. né? Mas a maioria sim. É um ser humano, tem que tomar todo cuidado. Mas para a posição dele, embora ele estivesse vivendo uma grande fase, a verdade é essa, era um dos principais jogadores também do setor ofensivo do Flamengo, mas para a posição dele, o Flamengo tem até um substituto. O Gonzalo Plata pode quebrar o galho ali. Tem ido bem demais, né? Exatamente, muita vontade. Eu acho que ele tem que melhorar algumas tomadas de decisão ali no final, até finalizar mais. O próprio Michael, querendo ou não, pode quebrar o galho na outra ponta. Mas para a posição do Pedro, como a gente estava mencionando, é o que não tem. Não a tem. verdade é essa. E ele foi um jogador, assim, super importante na temporada, Pedrosa. E a gente fala isso aqui há algum tempo. A gente até brincava, não quer, Vene? Dá pra gente. Porra, quem dera. Porque pela qualidade dele. Ele é um jogador, Ele era chamado de patinho feio pela torcida do Flamengo, Pelo sabia? amor de Deus, gente. Mas não, eles não cobram muito, não. Não, mas olha... Cobram pouco, a torcida. Não, mas era com razão. Cobra na pouco. época. Com razão, razão. não era com razão. Ô, velho. Era com Pedrosa, razão. Não era com a razão. gente- Era com razão. Não era, pegava no pé do Luiz Araújo sem razão. Era com É verdade. razão. Sem razão. Jogou muito, jogava muito, sempre jogou muito. Inclusive, quantas vezes que DJ Careca não tocou aquela música do Vem, quando a gente tava falando desde o Exato. rapaz, e ficava eu aqui, ó, o Pedrosa ali, e você, pode levar. Não, nunca falei pode levar. Não falou. Eu achava um jogador importante. Eu nunca defendi a titularidade dele. Aí ele cresceu de produção e aí eu defendi com unhas e dentes a titularidade dele. Eu sou justo.
Eu dou acesso que é de César. Ele sempre É mereceu verdade. ser titular. A Ele questão é sempre que ele não mereceu. tinha a grife dos outros. Eu também acho E aí isso. ele ficava pra trás. O trio de ataque perfeito do Flamengo era Everton, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida disso. E eu falava que, às vezes, o Flamengo patinando. E aí chegava um jogo, quem performava? Ele. Mesmo saindo do banco de reserva. Sim. Pode colocar ele Não, aos não, não, 45 do segundo É tempo. porque nessa época ele só começar a jogar. performava quando saía do banco de reserva. Aí ele era titular, ele não dava conta do recado. Sério isso? É sério. Pode ver aí. A torcida do Flamengo Eu vai vi, concordar comigo. eu vi. No começo da temporada era assim. Bota pra torar! Mas eu preciso ser justo. Taticamente falando, o Luiz Araújo sempre foi muito bom assim. Ele sabe jogar muito sem a bola, de verdade. Sim, com a bola e com a bola também. também. Põe lá na enquete. Tomava algumas decisões. Ai, gente, me dá ele então. Você acha que o Não é Flamengo assim, ainda sente a tô ausência do não é atacante assim. Pedro? O Alisson machucou. Bota lá, é o Twitter, gente. Twitter voltou. Ah, eu não tenho Twitter, eu não tô fazendo propaganda do Twitter, tá, gente? Até porque nem morro de amores pelo portal aí, como é que chama? Pela plataforma. Eu hoje em dia Mas morro. você morre, né? Ah, eu fiquei sem Mas sentir você, é falta. assim que a gente fala, que vocês conseguem falar com a gente. Faz um Twitter aí, ó, marca essa hashtag aqui que você consegue passar a A nação rubro-negra, a denúncia grave agora que o Vene Casagrande traz, que acaba envolvendo o Flamengo, um ex-atleta do Flamengo, que envolve em finanças do Flamengo, que se ele for banido do futebol, o Flamengo vai perder recursos. Presta atenção nisso e já comenta aí sobre essa denúncia gravíssima, sobre desdobramento dessa denúncia do Lucas Paquetá. Vendo esse jogo, eu não sei nem como ele vai ser titular hoje. Eu, no lugar dele, eu não teria cabeça para jogar. Vou ser bem sincero. Por quê? A Federação Inglesa de Futebol, que denunciou o jogador brasileiro por suposta manipulação de cartão em jogos lá da Premier League para beneficiar amigos e parentes em apostas, pode banir o jogador do futebol no julgamento que está marcado para março de 2025. Pesa contra ele, sabe o quê? A aposta de 60 pessoas da ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, de onde ele é natural, onde nasceu e morou, que ele teria beneficiado ao tomar 4 cartões em jogos da Premier League. Além disso, olha isso, durante 8 semanas, o seu antigo celular foi confiscado pela entidade para apuração de ligações e depósito bancário. Depois, ele trocou de celular e alega ter jogado o celular antigo fora. Como assim, Lucas Paquetá? Me ajuda a te ajudar, guerreiro. Não dá esse mole. Eu vou ser bem sincero, não sei como esse jogador está conseguindo entrar em campo, sabendo da possibilidade de ser banido. Não sei mesmo. Óbvio, ele já disse que é inocente, está tentando provar a inocência dele, mas a situação está ficando cada vez mais delicada para o lado do Lucas Paquetá. Vamos falar agora de Hugo Souza. O Corinthians notificou hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro, o Flamengo dizendo que vai exercer a opção de compra. Notificar é diferente de exercer. Para exercer, ou faz o pagamento à vista, ou dá garantias bancárias que o Flamengo aceite para que o pagamento seja parcelado. E aí, como seria a parcela? Nós tivemos acesso ao contrato entre Flamengo e Corinthians. Caso o Corinthians apresente uma garantia bancária que o Flamengo aceite, o Corinthians pode parcelar o valor em 4 vezes. 4 parcelas iguais de 200 mil euros. E aí totalizaria aí, o valor da opção de compra. Seria 15 de janeiro, a primeira parcela de 2025, 15 de junho de 2025, 15 de janeiro de 2026 e 15 de junho de 2026. Então, galera, aí totalizaria, portanto, os 800 mil euros da opção de compra por 60% dos direitos econômicos do atleta. Vou dar a minha opinião, o Flamengo deu muito mole nessa negociação e eu fico muito tranquilo em dizer isso, sabe por quê? Quando ele retornou do futebol português, lá do Chaves, e eu fui xingado aqui no canal, hein? Eu lembro disso, quando eu falei, olha, se eu fosse o Flamengo, eu ficaria com o Hugo Souza e negociaria o Matheus Cunha. Aí, na ocasião, fui xingado aqui. Vene, você não entende nada de futebol. Vene, você gerencia o Hugo Souza. Vene, você ganha dinheiro com o Hugo Souza. Não, gente, tá aí, ó. Matheus Cunha desvalorizado atualmente no Flamengo. Todos nós sabemos disso. Sempre que foi acionado, deu um mole ou outro. Tá na conta dele a eliminação para o Olímpia ano passado.
Está na conta dele o jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Isso que eu estou lembrando agora. E o Hugo Souza, super valorizado, sendo vendido pelo Flamengo por apenas 800 mil euros. O que o Flamengo vai fazer com 800 mil euros? Nada, gente. Não vai mudar em nada a vida do Flamengo. Nada. Mas está negociando um baita goleiro apenas por esse valor. O Corinthians, obviamente, repito, ou paga à vista ou dá essa garantia bancária que o Flamengo aceite, tá bom? Que garantia é essa? Vou dar um exemplo. Na venda do Mateuzinho para o Corinthians, o Flamengo aceitou a garantia de que, se o Corinthians atrasasse o pagamento, quem pagaria seria um patrocinador, que é a Abrax. O Flamengo aceitou. O Flamengo pode aceitar agora, novamente, essa situação. E por falar em pagar, o Flamengo conseguiu um acordo com a CBF e a CBF vai pagar 40% do salário do Pedro. Para vocês entenderem, a FIFA, por lei, já iria pagar 60% do salário do Pedro, esses 60% do valor que estão em CLT, tá? E os outros 40% que estão em direito de imagem, a FIFA não assume. E aí o Flamengo costurou esse acordo com a CBF para a CBF assumir nesse período que o jogador estiver longe dos gramados. Então, querendo ou não, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como. O Flamengo perdeu muito sem o Pedro. Arrisco a dizer que se o Pedro estivesse em campo, acho que o Flamengo não seria eliminado na Libertadores para o Peñarol. Vai estar fazendo muita falta e vai fazer muita falta durante muito tempo, porque ele só deve voltar no meio da próxima temporada. Enfim, resta saber como vai voltar. Existe aquela dúvida, aquela incógnita. É a segunda cirurgia em joelho do Pedro, não no mesmo joelho, vale dizer isso, mas é uma cirurgia grave no joelho. Mudando de assunto, o Alcaraz deu uma entrevista à Flá TV, entrevista muito boa, por sinal, parabéns aos colegas da Flá TV, um bom conteúdo. E uma das respostas me chamou a atenção quando ele foi questionado sobre o que Felipe Luiz pede aos volantes e aos meias. E ele falou o seguinte, abre aspas, pede muito aos meias e aos volantes para que cheguemos muito à área, para atacar. Uma das minhas características é chegar à área, chutar. Então fico contente que me peçam para chegar nela. Risos. Então tá aí. O Felipe Luiz está certo, né? E eu hoje no programa até rolou, entre aspas, esse debate com o Pedrosa lá no SBT Sport Rio. O Pedrosa tem a opinião dele, óbvio, e a gente tem que respeitar que a torcida do Flamengo pede muito espetáculo. Eu falei, olha, eu não concordo com a palavra espetáculo. Eu acho que a torcida do Flamengo pede muito mais um time ofensivo. E como o Felipe Luiz é um time ofensivo, com o Tite não era um time ofensivo. Era um time muito burocrático, muito burocrático. Em vários momentos ele poderia conseguir um placar mais elástico e ele segurava um pouco o time. Então, é o que eu penso. Gabigol, galera, informação sobre Gabigol nos bastidores do Flamengo. Há relatos de quem convive no dia a dia do Flamengo, no Ninho do Urubu, que o Gabigol está muito mais feliz nos últimos dias. Por que será, né? A gente sabe o motivo, né? Óbvio que ninguém vai cravar, que é por conta do Tite, mas a gente sabe que é isso. Eu me coloco muito no lugar do Gabigol, cara, e sem julgamentos assim. Supondo, você é funcionário de uma empresa, você sabe que seu chefe não vai muito com sua cara, não gosta muito. Até porque o Gabigol fez por onde? Não podemos normalizar o que o Gabigol fez. Ele subiu num trio elétrico e ele xingou o Tite. O Tite vai se... Entendeu? O Gabigol não precisa de você. Ele repetiu isso. Então ele xingou o Tite. O Gabigol deu motivos para o Tite não gostar muito dele. Mas, querendo ou não, os dois tiveram que conviver ali durante quase um ano. E o Gabigol sabia que ele não gostava muito do chefe dele. Você aí, se põe no lugar dele. Você sabe que seu chefe não vai muito com a sua cara. Você vai trabalhar 100% feliz? Não, gente. Sem demagogia, sem lero-lero, sem frescurinha. A verdade é essa, gente. Não tem como, o cara não estava 100% feliz. Ponto. Agora, ele sabe que o Felipe Luiz gosta dele. Inclusive, o Felipe Luiz o botou como titular nos 2 últimos jogos e, pelo visto, vai manter. Então, no dia a dia, ele está muito mais feliz. Davi Luiz, galera. Muita gente me perguntando sobre renovação de contratos de Davi Luiz. Informação que eu apurei há pouco com um membro da diretoria do Flamengo. Esse assunto será da próxima gestão. Independentemente de quem ganhe, nós não vamos oferecer uma renovação de contrato para o Davi Luiz, nada disso. A gente não vai se meter nessa situação. Isso será
não é problema a palavra que ele utilizou, é uma demanda, estava tentando lembrar a palavra, uma demanda para a próxima gestão. Lembrando que daqui a 60 dias temos uma eleição presidencial no Flamengo. Para encerrar o vídeo, galera, uma matéria do GE aí, dizendo que o Vasco perdeu o apoio do Corinthians contra o adiamento dos jogos das semifinais da Copa do Brasil e desiste de acionar a Justiça Comum. A diretoria vascaína não recebeu apoio dos demais clubes, nem do próprio Alvinegro Paulista, e se viu isolada na situação, optando por recuar. Agora, os dirigentes do rival concentram seus esforços no julgamento do STJD, apesar de saberem que as chances de sucesso são baixas. Então, foi o que eu falei aqui, não vai dar em nada, na verdade, vai dar em pizza isso aí. Eles vão jogar e vão ver quem vai para a final da Copa do Brasil. Eu tenho meu palpite. Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil. O que vocês acham? Tamo junto, galera. Beijão pra você. Respondeu ao Léo Dias. RMP, Alan vai para onde? Não sei ainda. Aliás, nem ele sabe. A boa notícia, Léo Dias, foi ele dizer que ele quer ser negociado. Ou seja, ele percebeu que no Flamengo ele não vai se criar. Então ele está pedindo para ser negociado até para o exterior. Mas ele quer recomeçar em outro lugar. Eu acho ótimo e rezo para que o Flamengo não ponha nenhum tipo de empecilho nisso. Acho que não porá, porque já percebeu que a contratação do Alan foi mais uma das idiotices pedidas pelo Sampaoli e bancada pelo mordedor de virilha. Então, o melhor que o Flamengo faz é negociar o Alan. Se não der para negociar até o final do ano, a próxima diretoria que entrar, venda rapidamente. O Emanuel já diz, eu quero que saia Eric Pulgar e Alan, e tragam o Wendel e Andréas Pereira. Aí, o Emanuel, você está querendo demais. O Pulgar, para ter o governo, é um jogador que o Filipe Luiz adora. Considera, inclusive, peça-chave naquele sistema de subida da defesa para o ataque, para poder justamente abafar a saída de bola do adversário. O Alan é praticamente, vamos assim dizer, o maestro desse vai e vem. Então, embora eu ache que ele realmente não está numa grande fase, mas esse aí não vai ser negociado, não. E você querer o Wendel e o Andréas Pereira é um desejo que eu acho que não vai se realizar. Infelizmente, o Flamengo não vai... Ano que vem, o Flamengo não se iludam. O Flamengo, ano que vem, não vai ter grandes granas para poder ficar fazendo contratações internacionais, não. Porque vai começar a construção do estádio. E isso vai sugar uma boa parte vamos assim dizer, das verbas do futebol. Olha aqui, o Romero Aquino se tornou membro, obrigado, Romero. E o Alisson Andrade já diz assim, RMP, que notícia é essa da possível saída do Alan? Jogador ruim no elenco acaba jogando. Na sua opinião, por que alguns jogadores de sucesso em outros times, quando chegam no Fla, são um fracasso? Efeito Rio? Ô, Alisson, eu acho o seguinte, estou contigo, jogador ruim no elenco acaba jogando e atrapalha. Isso é uma velha teoria do supervisor Domingo Bosco, que para mim foi o melhor supervisor que eu trabalhei em todo o futebol. E ele dizia isso, não traz jogador ruim, porque jogador ruim que vem só para compor o elenco, um dia vai jogar. É o caso do Alan, que jogou muitos dias, diga-se de passagem, muitos mais do que ele merecia. O que acontece é o seguinte, ele resolveu que quer sair. Essa é a grande notícia. Porque quando o jogador resolve sair, fica muito mais fácil você negociar. Se ele tivesse acomodado no Flamengo, feliz da vida, estou ganhando um baita de salário aqui, todo clube mais querido do país, vou continuar aqui. Se não me puserem para jogar, dane-se. Ia ser mais difícil, porque você sabe que o jogador tem que concordar em sair. Né? Basta lembrar o que o Fabrício Bruno fez recentemente. O Fabrício Bruno foi negociado para o futebol inglês e se recusou a ir. Porque fez as contas, achou que ia ganhar pouco mais, que a vida lá na Inglaterra era muito mais cara, nisso ele está certo, e que a mulher dele estava para ter filho e queria ter no Brasil. E ele não foi. O Flamengo, e não me lembro qual foi, se era o Nottingham Forest, um desses clubes médio para pequeno inglês, tinham tudo acertado para a venda do Fabrício Bruno. E ele deu para trás e não foi. Então, é uma ótima notícia quando a gente vê o Alan dizer que quer ir. Porque aí isso vai facilitar muito o Flamengo de se livrar do Alan. Vai se livrar com prejuízo, não resta a menor dúvida. Ninguém vai ser idiota de pagar os 50 milhões de euros, não, 50 milhões de reais que o Flamengo pagou ao Atlético pelo Alan. Vai ser vendido por muito menos, mas não interessa. O que importa nesse momento é sair do elenco do Flamengo. É deixar de fazer parte, para não acontecer, como aconteceu no último jogo, do Filipe Luiz acabar botando. É melhor que ele vá embora o mais rapidamente possível.
Em relação aos clubes, aos jogadores que às vezes vão muito bem em determinados clubes e vão mal no Flamengo, às vezes a camisa do Flamengo pesa. Pesa mesmo. Porque aqui a repercussão de tudo é muito maior. Muito maior. Corinthians, jogador que vai para o Corinthians não tem metade da pressão que tem quando joga no Flamengo. Temos vários casos de jogadores que vieram para o Flamengo e que não renderam. Não renderam. Alguns até depois saíram e conseguiram jogar melhorzinho de novo. Mas no Flamengo, amigo, aqui a giripoca canta, né? Pia. Então, não jogou bem, a torcida cobra. Não jogou bem, a imprensa critica. Tem que ter cojones, como dizem, né? Os argentinos. Se não tiver cojones, não vai jogar no Flamengo. O Trajano diz assim, boa noite, melhor notícia do ano. Alan não era nem para ter sido contratado, já vai muito tarde. Concordo com você. Concordo muito com você. Já o T3 Mini diz assim, RMP, Alan poderia levar junto dele o Braz, o Landinho, o Spinner e o Tanura. Isso aí, se a próxima diretoria tiver um mínimo de cabeça, vai mandar essa turma toda embora. Vai mandar essa turma toda embora. Entendeu? Agora, o Rodolfo Landim está fazendo de tudo, né, para continuar. Tudo. Continuar mandando no Flamengo, como sempre mandou, né? Ele vai ser o CEO e vai continuar mandando. O Dunst vai ser uma rainha da Inglaterra. Então, você vê, ele já conseguiu. E aí, Nação Rubro-Negra, o que você acha disso, dessa treta aí do Paquetá? Acaba envolvendo o Flamengo, porque o Flamengo, quando ele é negociado, tem uma cláusula da FIFA que o clube que revelou o atleta recebe. Então, isso afeta o Flamengo. Tem a questão do Hugo Souza também, que o Flamengo tem a possibilidade de barrar a venda se o Corinthians não tiver garantias bancárias da negociação. Comenta aí. Beijo pra você, bom final de semana. Fui, Nação!